Bom, bom, obrigado, Armando, pelas boas-vindas. Em primeiro lugar, queria perguntar a todos se estão me escutando direito, se está dando algum eco, alguma coisa. Não, tudo ok, né? Bom, eu queria primeiro me apresentar. Eu sou fotógrafo basicamente de dança, fiz jornalismo de dança nos últimos 23 anos. Entrei para a dança de salão em 93 e em 97 eu comecei a fotografar para promover um site chamado dançadesalão.com. E nisso daí eu comecei a estudar fotografia de 97 a 2005 aproximadamente, quando começaram as máquinas profissionais. Eu tive máquina profissional SLR, né? Mas quando começaram as profissionais digitais, eu vi o preço das ditacujas e desisti. Aí continuei fotografando mais como documentação, não parei de estudar naquele momento. Depois voltei em 2013 e estou aqui agora. Bom, ano passado, há uns 3 ou 4 anos, eu comecei um projeto de nu artístico. E ano passado eu finalmente cheguei à conclusão que eu poderia gerar um livro. Já tinha ele praticamente pronto, né? E resolvi lançá-lo. Mas você pergunta, mas só o ano passado você começou a se interessar por livros? Não. Em 2001, eu lancei um livro sobre dança de salão, história da dança de salão, de texto. Então, minha experiência na parte editorial vem desde 2001. Eu fui estudando nesses momentos a impressão por demanda, procurando gráficas. Em 2005, eu fiz uma edição de 1.000 livros. Em 2011, novamente, já organizando livro de artigos, e por aí vai. E por aí vai. Eu fui conhecendo todos os meandros das publicações, de como a gente pode ser publicado, vamos dizer assim. Isso eu transportei ano passado para a parte de fotografia, né? Ou seja, para livros fotográficos. Bom, a primeira coisa eu acho que é importante falar para vocês é sobre como é que é composto o preço de um livro. Eu acho que, de repente, muitos podem ter ideia, mas alguns talvez não, né? De 100% do valor de capa de um livro, você tem 10% que é do autor, 40% ou 50%, dependendo da livraria, é da livraria, sobra 40% que vai ser da editora, da gráfica, que vai dividir entre editora, gráfica e distribuição. Ou seja, quem ganha mesmo com o livro, seja que livro for, é o vendedor. Aliás, o vendedor, normalmente, em quase todas as situações, é o que ganha mais, né? Só que ele vai ganhar mais naquele elemento, naquela unidade, vamos dizer assim. Como é que uma editora ganha dinheiro? Ela não ganha dinheiro com um livro. Um livro para ela é pouco, porque ela vai ganhar um pouquinho só. Então, para uma editora não interessa ter um livro. Para uma editora interessa ter dezenas, centenas, milhares de livros. Porque desses milhares de livros ela vai lá coletando, digamos assim, o seu percentual, né? E somando tudo, aí ela ganha um bom dinheiro mensal, né? Livraria também. O autor também. Se ele for um autor normal, vamos dizer assim, ele provavelmente, se fizer um livro ou dois, ele não vai ganhar grande coisa. Ele tem que fazer vários livros para começar a ganhar. E só quem ganha em livro, vai ser pessoas como Paulo Coelho, Jô Soares e coisas do gênero, né, gente? Ou seja, não é nem questão de ser livro fotográfico ou livro de texto. Qualquer livro. Só ganha dinheiro com o livro o autor que for famoso, ou que der sorte de ficar famoso e começar a divulgá-lo de alguma forma, né? Senão, podem esquecer que a gente não vai ganhar dinheiro com isso. Então, para a maioria da população, livro é uma espécie de, como é que eu vou explicar para vocês, de você completar um ciclo, de você mostrar um trabalho, de você ficar feliz, de você mostrar para si mesmo que você conseguiu atingir alguma coisa. Então, acho que é por aí. Então, se esse livro que você buscou fazer te dá algum tipo de benefício e te deu fama, ótimo, melhor ainda. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer livro, né? Bom, então eu vou começar com livros de texto, em seguida vou entrar na parte de editoras, na parte de fotografia, né? Bom, quais são as formas de se editar, de se ser publicado no mundo real de livros comuns? Primeira coisa é você mandar seu livro, seu texto, seu material para uma editora. Muito provavelmente a maioria de nós vai receber de volta ou não receber nenhum tipo de comentário daquilo,
digamos assim, enfim, faz parte, né? Eu, quando estava fazendo meu livro em 2001, eu mandei para algumas editoras e recebi de volta de algumas, pelo menos, né? Vamos dizer assim, né? Mas era um livro muito segmentado, uma área muito restrita, que era pesquisa histórica em dança de salão. Então, eu tinha público dentro da minha área, do meu segmento, mas eu não tinha público externo. Ou seja, mesmo que fosse maravilhoso o meu livro, não ia ser para a editora, porque para a editora o que interessa é ela ganhar dinheiro. Não é que seu livro seja bom ou ruim para ela. Ela só se interessa se o livro tem mercado ou não. Não é questão de ser bom. É questão de há mercado? Se não há mercado, me desculpe, mas infelizmente seu livro não vai ser publicado. Isso numa editora de grande porte, pode-se assim dizer, né? Tendo em vista isso, eu procurei as opções naquele instante, naquele momento, em 2001. E o que existia já naquela época? Impressão por demanda. Tá? Impressão por demanda, o que é? É você chegar numa gráfica e ela imprimir 10, 20 livros por um preço razoável. Então, é possível fazer isso. Você tem essa opção por demanda e tem a opção também de fazer por tiragem de 200 exemplares, 500 exemplares, 1.000 exemplares, 2.000 exemplares. É só uma questão de investimento, de quanto você quer investir, né? Então, eu não tinha como investir naquela época e fui nesse caminho por demanda. Eu nem sabia que você valeria a pena investir. Imagina você com um livro de poesias da sua avó que ela resolveu pedir para você publicar. Você acha que será que esse negócio vai ser sucesso? Vou fazer 1.000 livros desse? Eu tenho uma amiga nos Estados Unidos que parece que a mãe do marido dela fez um livro assim e está lá com caixas e caixas num dos quartos lá. Então existe risco todo. Então eu fiz por demanda, eu consegui fazer por demanda e durante 4 anos eu cheguei a imprimir 300 livros. Chegou um momento que em 2005 eu vi, não, eu estou vendendo esse livro todo mensal, o negócio está tendo um certo sucesso, entre aspas, né, dentro do meu meio, vou fazer uma edição maior. E procurei uma gráfica em que eu pude fazer 1.000 livros. E eu terminei de vender esses 1.000 livros agora, esse ano. 15 anos vendendo livro, 1.000 livros. Eu até brinco, normalmente não passa um mês sem eu vender esse livro. Não passa. Às vezes 2 por mês, que maravilha. Mas eu não tenho esse livro em livrarias normais. Eu tenho uma livraria segmentada aqui no Rio, uma de cultura, que eles têm há quase 15 anos, 12, 13 anos esse meu livro. Mas normalmente não interessa as livrarias também ter. E como é que você botaria o meu livro, por exemplo, esse meu livro na livraria? Você teria que distribuí-lo, ou então contratar uma empresa de distribuição que tem custos, né? Mas aí, esse meu livro é livro para todo mundo comprar? No meu caso, não. Então, se eu pagasse uma distribuidora que colocasse em todas as livrarias do Brasil todo, eu ia ter prejuízo, porque ele ia ficar encalhado nessas livrarias, né? Ou seja, talvez 6 meses, 1 ano, 2 depois, eu ia ter trabalho de receber tudo de volta. Então, é uma questão também de você avaliar se o seu livro é para quem, qual o seu público, né? Ele vai atingir quem, né? Isso no livro fotografia também é muito importante. Continuando. Então, em 2005, eu fiz essa tiragem de 1.000 exemplares, e em 2000, e sempre tem esse detalhe. Como é que eu fiz esse livro, né? Essa é uma parte importante também, né? Como a editora não quis publicar, existe uma brecha na legislação brasileira que permite que o autor se autopublique. Então, você como autor, inclusive fotógrafo, né? Você pode se autopublicar. Você é isento de imposto, você é isento de um monte de coisa. E não tem restrição nenhuma. Você pode tirar ISBN, você pode tirar ficha catalográfica, pode fazer absolutamente tudo como se fosse uma editora normal. Foi o que eu fiz, né, para mandar inicialmente para aquela gráfica por demanda, né, que me imprimia, vamos dizer, a níveis de hoje, tipo assim, 20 livros, sai R$17 cada um, e eu vendo por mais de 40. Então, compensa. Mas, é claro, aí você vai perguntar, mas você sabia fazer o livro? Eu aprendi. Eu sou profissional da área de informática, como chamam hoje TI, né?
Então, eu tenho facilidade com essas coisas, né? Então, eu aprendi na época PageMaker, que nem abre mais hoje em dia, né? Hoje em dia eu uso InDesign. Até quem não usar Photoshop ou coisa parecida, tem uma versão do InDesign que é gratuita, que é um InDesign CS2, tá? Quem quiser. Existe essa possibilidade, que é o que eu uso também, porque é mais leve, mais simples e mais sei lá. Enfim, é o que eu aprendi a usar, vamos dizer assim, atualmente. Então, voltando. Então, eu aprendi a editar, né, aos trancos e barrancos. Seria muito mais fácil na época para livro de texto fazer no Word. Já existia o Word, só que naquela época, não sei por que cargas d'água me disseram, não, faz no PageMaker, faz no PageMaker. Talvez o Word mesmo na época não fosse tão bom para isso. Não me lembro. Eu sei que eu fiz no PageMaker. Hoje em dia, essas mesmas versões desse meu livro de texto estão todas em Word. Então não tem problema. Aí você gera o PDF, manda para a gráfica. Ah, mas é só isso, gerar o PDF e manda para a gráfica? Quisera eu que fosse. Porque o que acontece? Existem várias gráficas. Por exemplo, eu falei que em 2005 eu mandei para uma gráfica real de 1000 livros. E em 2001 uma por demanda. Depois disso eu mandei para outras gráficas também. E o que eu posso dizer para você é que em cada gráfica ela recebe o arquivo de forma diferente. Principalmente a capa. Cada uma quer botar lombada num lugar, lombada no outro lugar, a capa vai para... Enfim, é uma salada de frutas. E tem locais que eles não explicam direito. Então, realmente é uma via cruz. Se você está numa gráfica e você se deu bem nela, descobriu como é que funciona, ótimo. Você vai para a próxima, você vai outra via cruz para descobrir como o negócio funciona. Com relação ao miolo é mais simples, porque não tem esse negócio da lombada, vamos dizer assim, né? Então, o miolo, basicamente, a única diferença de uma gráfica para outra, basicamente, vamos dizer assim, ela querer que você coloque as linhas de corte ou não. O que são linhas de corte? Se você pega um livro, que eu não estou com nenhum aqui com linha de corte para mostrar para vocês, eu bobeei nessa. Deixa eu ver se eu acho aqui e já mostro para vocês o que é linha de corte. Eu acho que alguns devem saber, obviamente, né? Mas eu acho que também que nem todo mundo deve ter essa noção do que é linha de corte. Espera um instantinho. Tá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Estou abrindo aqui um PDF aqui com uma coisa. Espera aí, gente, só um instantinho, só que aquele negócio, eu não pensei em mostrar isso, mas eu acho que é interessante. Tá? Agora eu vou compartilhar a tela para vocês poderem ver. Eu tirei a filmagem, voltei a filmagem. Apresentar. A tela, compartilhar a tela inteira. Aí ele vai me perguntar agora, tá aqui, pronto. Deixa eu ver se apareceu. Tá, apareceu? Apareceu o nome do meu livro aí? Tá. Tá aparecendo, ou seja, Female Sculptures, Esculturas Femininas, é isso que está aparecendo? É? Bom, então vocês podem ver que é uma mancha preta, né, com uma borda branca. Nessa borda branca tem essas marquinhas aqui. Vocês devem estar vendo aqui nos cantos, inferior, superior. Essas marquinhas é que é linha de sangria e linha de corte, né? Enfim, tem gráfica que não precisa disso. Então você tem que aprender também como colocar isso. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês. Aqui justamente, aqui, por exemplo, tem os dados internacionais de catalogação, que é a ficha catalográfica. Isso é uma coisa que também tem que se aprender a fazer. Não é um bicho de sete cabeças, não é você que faz hoje em dia. Inclusive, existe uma lei que obriga você a procurar uma bibliotecária para fazer isso, né? Então, mas existem sites que fazem isso rapidinho, ou seja, tanto o ISBN, que é esse daqui,
né? ISBN, contra a própria ficha catalográfica. Você tem sites que você paga, barato até, mas aí que está o problema de saber os caminhos. Tem locais que vão te cobrar R$300 por isso. Tem locais que vão te cobrar R$50. Então é uma questão de estudar e ver como é que funciona, né? Bom, enfim, voltando daqui, eu vou fechar essa página aqui. O livro de 2001 que eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui para livros. O livro de 2001 que eu falei para vocês é esse aqui. Tá dando para ver uma capa verde? Abriu, né? Esse aqui é o livro de 2001, sendo que essa já é a versão de 2020, né, da capa, né? Então, o negócio é aprender a fazer sozinho as coisas, né, vamos dizer assim, né? Ou pagar alguém, é isso que eu vou chegar já, né? Em 2011, eu resolvi fazer uma nova série de livros. Porque lembra que eu falei para vocês que quem ganha é a editora? Quem ganha é aquele local que tem vários livros, não é um livro. Pensei eu cá comigo. Então vou fazer isso também. Tanto é que vocês conhecem o Araquém, não conhecem? Todo mundo conhece o Araquém, os fotolivros do Araquém, né? Ele não tem um livro, ele tem vários livros, porque justamente é desses vários livros que vai pingando alguma coisa, né? É por aí. Então eu fiz essa série de 4 livros, aqui tem 4 livros, né? É uma série de 200 anos de dança de salão no Brasil, que também são livros de história, da história da dança, mas não são livros todos escritos por mim. Aí já entrou um outro detalhe, tem vários autores, cada artigo tem um autor. Em cada um desses livros eu tenho um artigo também, um ou mais artigos, né? Então, mas aí tem um porém. Eu não posso mais ser autor desses livros. Eu não posso mais editá-los como autor, porque ele não é mais um livro de autor. É uma coletânea. Nesse caso, eu sou um organizador. Então, esse é um outro aspecto também. Ou seja, existem muitos aspectos dessa área de publicação, né? Então, eu, como organizador, ou seja, a pessoa que organizou esses vários artigos e publicou em cada um desses livros, eu sou quase como um autor, mas não sou autor. Eu tive que procurar uma editora, né? E com essa editora eu pude publicar oficialmente e obter o ISBN, que é o principal. É claro que, mas eu não posso fazer um livro organizado e não me preocupar com isso, fazer por fazer? Pode. Você não precisa ter ISBN, ou você pode até mentir, entre aspas, lá para a parte da Biblioteca Nacional, dessa parte aí de como é feito, né? Mas você quer fazer um negócio direito ou não quer? A pergunta é essa, né? Então, poder fazer de qualquer jeito, a gente até pode burlar esses probleminhas. Mas um livro organizado normalmente tem que ter editora. A não ser que alguém tenha descoberto alguma, digamos assim, brecha nova na lei e aproveita e me conta depois, porque eu também estaria curioso para isso, né? Mas essa editora aqui, no caso, foi um jornal de dança que eu tinha parceria, e eles podiam editar livros também, então a gente fez essa parceria e eles editaram sem custo nenhum para mim, e eu continuei sendo o editor, vamos dizer assim, eles entraram só como a chancela, vamos dizer assim também, né? Vamos lá. Fale. Certo. Pois é. Pois é. Esse é um problema sério. Eu não vi até hoje nenhuma solução perfeita, porque na prática a gente tem que, digamos assim, confiar na editora e buscar aquela editora que parece ser mais honesta possível. Mas a gente está num país que eu pensava 2, 3 meses atrás que durante a pandemia todos esses hospitais de campanha iam ser feitos para o bem da população,
que todo mundo estava pensando nisso, de repente a gente descobre que houve roubo. Então, desculpa, gente, eu acho que não tem jeito. A gente não dá para confiar em editora nenhuma. Essa que é a verdade. Ou seja, mesmo que ela seja 100% confiável, do jeito que agora eu estou meio descrente de tudo por causa da pandemia, né, por causa dessas obras aí que estão ganhando dinheiro em cima da gente, em cima de hospital de campanha. Como é que pode isso, né? Então, se você me disser que uma editora super bacana está roubando, eu não vou dizer para você que eu não acredito. Né? Infelizmente é possível. Então, uma forma de fazer isso, de resolver esse problema, é você não se preocupar com isso. Porque quem não sabe, né? É aquela velha história, né? Enfim. Outra maneira de minimizar isso é você realmente procurar uma editora que pareça ser confiável, que todo mundo fale que seja confiável. A outra forma de fazer isso é você mesmo se autoeditar, que é o meu caso. Eu tenho um grave problema. Eu gosto de fazer tudo. Como eu falo, até brinco assim, a única coisa que eu não fiz até agora foi imprimir e encadernar o livro meu. Mas, em 2005, nesse livro que eu mostrei, Dança de Salão, na tiragem de 1.000 exemplares, eu gerei o fotolito. Olha só. Ele foi impresso a nível de offset na época, né? E o camarada da gráfica, que obviamente eu procurei uma gráfica mais barata possível, né? Ele falou, olha, o fotolito é caro, mas existe uma espécie de um plástico, eu não lembro o nome, não vou lembrar agora, já fazem 15 anos, né? Existe uma espécie de um plástico que você coloca numa impressora laser e ele sai igual fotolito. Para nós serve perfeitamente. Como não é livro de fotografia, serve. Aí ele me deu lá as dicas, comprei uma impressora laser em 2005 e imprimi o fotolitos maravilhosamente. Aí você tem que inverter, fazer espelhado, uma série de detalhes para aquilo. Ou seja, eu mesmo gerei fotolito e gerei a primeira versão de 1.000 livros meus. Né? Voltando então para 2011. Em 2011 eu falei que eu fiz aqueles livros organizados e o primeiro eu fiz 1.000 livros. Afinal de contas, eu tinha feito 1.000 livros de 2005 e estava vendendo continuamente. Então, o que eu pensei em 2011? Vou fazer 1.000 livros. Gente, eu estou com 400 livros aqui empatados aqui dessa tiragem de 2011 que estão aqui ocupando espaço. Lembra aquela história que eu falei do ocupando espaço? E você diz, pô, mas eu sou conhecido no meio. Eu vendo esse outro livro verde que eu mostrei para vocês direto há 19 anos. Mas esse outro não vende. Ou seja, é tudo uma questão de o que o público quer. A gente nunca sabe exatamente o que o público quer. Mas não vende entre aspas. Eu quero dizer, dos 1.000 livros, estou só com 400. De qualquer forma, 600 já foram. Mas o que foi errado nessa minha tiragem de 2011, de 1.000 livros, foi que eu não percebi que ele podia ser por demanda. Tanto que o volume 2, volume 3, volume 4, eu já fiz por demanda. Ou seja, eu imprimo 20, sai a R$17 cada um, vendo por 44, 48, tenho lucro em cima. Entende? E não empato, e tem uma caixinha de 20 aqui que é meu estoque. Acabou o problema. Enquanto que ou seja, eu não faço mais livro de texto, tiragem de 1.000 exemplares, 500 exemplares, nunca mais na minha vida. A não ser que chegue um momento que eu descubra que possa, né? Mas sempre vai começar como por demanda. Mas aí você me pergunta, e livro fotográfico, você também faz por demanda? Cara, como eu gostaria. Eu estava conversando isso outro dia com o Armando e falei para ele que, infelizmente, livro fotográfico por demanda é completamente inviável. Você não consegue fazer nada comercial. Ora, eu falei para vocês que livro de texto eu faço por 17, vendo 44, 48, 56, dependendo do livro. Esse verde eu estou vendendo por 56. É comercial. Agora, eu fazer um livro por demanda, que eu vou conseguir, suando, conseguir ele por R$180, como é que eu posso vender ele por 100, 150? Vou ter que vender por 200, ninguém compra. Ninguém compra. Eu mesmo, quando eu vi o livro do Araquém, há uns 2 anos atrás, das onças, né, aquele que é cheio de onça, na Saraiva, oba, vou ver promoção na internet. Em vez de pagar R$200, eu acho que eu paguei uns 110 em promoção.
em alguma dessas livrarias aí. Ou seja, ninguém quer pagar R$ 200 no livro. Né? Essa que é a grande verdade. Então, eu não posso fazer um livro por R$ 180 para vender por 200 que eu não vou vender. Aliás, livro fotográfico é difícil de vender, ponto, independente do preço. Essa que é a grande verdade. Né? A gente vai chegar lá ainda mais para frente. Bom, voltando para o livro texto, porque é necessário falar dele, porque a gente entende melhor depois a parte de fotografia. Né? Eu falei por demanda, né? Então tem essa opção por demanda, que é gráfica. E existe por demanda também editoras por demanda. Aí que a coisa muda de figura. Se você, por exemplo, sim, a fechar a tela, boa ideia. Onde é que fecha esse raio dessa tela? Ocultar. Interromper compartilhamento. Pronto. Voltei? Então, o que acontece? O livro por demanda, na gráfica, é uma coisa. A gráfica é gráfica, seja por demanda, seja por tiragem de 1.000 exemplares, seja como for. A outra coisa é editora. Né? Se você não sabe fazer livros, se você não está disposto a fazer livro, porque fazer livro demanda uma série de coisas. Você tem que saber bem português, ou ter uma revisão boa no Word hoje em dia, né? Ter essa vantagem. Né? Esse livro de 2001, o que acontece? Eu fiz uma versão dele em inglês, tá? Em 2002, talvez. E naquela época não tinha Google Tradutor. E eu sei ler muito bem inglês, porém, todavia, contudo, não consigo escrever nada, praticamente. Eu consigo entender também relativamente bem, ler muito bem, escutar mais ou menos bem e escrever nada. Essa que é a verdade. Então eu contratei uma tradutora em 2001. Só que a primeira coisa que eu tive, problema que eu tive é que a tradutora ela não sabia do assunto. Óbvio, dança de salão tem vários termos, como se fosse engenharia mecânica, como se fosse qualquer outro assunto que seja fotografia, né? Enfim, o tradutor às vezes, quase sempre não vai ser especializado. Então ele vai ter muita dificuldade de fazer aquela tradução. Então você vai ter que ficar lá junto dessa pessoa. Né? E eu fiquei lá junto com ela meses e meses até terminar. Terminou, ficou tudo bem, eu conseguia ler, entendia tudo. Esse foi meu erro. Eu entendia bem, mas eu não sou americano, eu não sou inglês, eu não sou neozelandês, eu não sou australiano. Depois, alguns anos depois, uma amiga minha da Neozelândia falou, Perna, mas esse inglês está horrível. Porra, mas eu entendo tudo. Mas é um inglês assim de criança, sei lá, tá muito mal traduzido. Dá para entender, mas você vê, tá ruim. Enfim, aí ela não pôde me ajudar. Enfim, fazer o quê, né? Acabei descobrindo uma jornalista canadense que gostava de dança de salão e se interessou, e aí foi como sopa no mel. Ela, jornalista, sabia a língua inglesa bem, canadense, e gostava de dança de salão. Eu entreguei para ela, ela traduziu, eu nem me preocupei em revisar, para falar a verdade. Só está faltando 30 páginas que algum dia eu termino, porque eu falei para ela que tinha uma pessoa, e essa pessoa roeu a corda e eu fiquei sem cara de pau depois para pedir para ela terminar a tradução, as 30 que faltavam. Mas ficou por isso. Enfim, então, na versão do meu livro agora de No Artístico, ele é bilíngue. Ele é português e inglês. Tendo em vista essa experiência ruim que eu tive no passado e as facilidades atuais que é o tal do Google Translator, né? E também a pessoa vai saber o assunto ou não vai saber o assunto, né? O que eu fiz? Traduzi tudo no Translator, né? E corrigi da minha maneira que ficasse legível ao mesmo tempo perfeitinho. O Translator tem uma coisa de boa. Se você fizer um bom português, ele traduz relativamente bem. Né? Se o seu português faltar muita coisa, ele não vai traduzir bem. Mas mesmo assim, obviamente, não se compara à tradução. Mas aí o que você tem? Você tem a opção de pedir para alguém fazer isso. Né? Você tem uma tia, uma namorada, uma prima, uma esposa que traduz bem. Aí você pede depois para ela corrigir. Né? Foi o que eu fiz nessa edição. A pessoa com quem eu espero me casar futuramente me ajudou nessa revisão, porque eu também não quis dar para ela o trabalho maçante de ficar traduzindo tudo.
Eu fiz a coisa no Google Tradutor, corrigi todas as partes que eu sabia que me interessavam, que tinham que ser daquele jeito, e passei para ela. Ela pegou a coisa mastigada só para, tipo, rapidinho fazer. Claro que ela reclamou a beça, porque, enfim, não é tão rapidinho assim, né? Mas eu só queria dizer que eu te amo e eu espero, ela talvez esteja ouvindo aí, eu espero que a gente se encontre mais rapidamente possível. Bom, então a tradução está resolvida, gente. Em 2001 eu tive essa lenha e não é só o inglês, também tem o português. Você também tem que fazer revisão do português. Como é que fica isso, gente? Enfim, é uma série de coisas. Aí tem a diagramação. Você sabe editar no Word, mas você sabe realmente diagramar? Bom, eu tinha acabado de fazer mestrado. Acabado não, 6 anos antes eu tinha feito mestrado. Então eu tinha ralado para aprender a diagramar alguma coisa. Então fui por esse caminho. Né? Deu para sair alguma coisa. Né? E desde lá vem evoluindo de alguma forma, vamos dizer assim. Né? Então são uma série de conhecimentos que uma pessoa normal não tem. Então o caminho para essa pessoa normal é procurar uma editora. Mesmo que não seja aquela editora que a gente manda e eles cagam em ano e mandam de volta o teu livro. É uma editora que ela vai fazer o serviço para você, só que ela vai fazer cobrando de você. Então, nessa área de texto, existem várias editoras online que também trabalham por demanda. Elas vão, você vai se cadastrar nela, você vai mandar seu texto, você vai falar para elas, olha, eu já tenho tudo pronto porque eu sei editar no Word. Está tudo pronto. Então ela só vai fazer, por exemplo, a verificação do português. Ou eu quero passar para inglês, ela vai fazer a tradução, aí você paga a tradução. Ah, mas o meu layout está muito ruim, eu não sou bom diagramador. Aí você vai pagar a diagramação. Ah, eu não sei conseguir o ISBN, não sei fazer a ficha catalográfica. Ela vai te cobrar a ficha catalográfica ou até te repassar profissionais que podem te auxiliar nisso. Então, é interessante, digamos assim, para quem não consegue fazer tudo, e é humanamente possível fazer tudo, né? É uma dessas editoras. Só que essas editoras eu não gosto muito, no caso específico de texto, porque elas não têm risco nenhum. Né? Elas imprimem também por demanda. Lembra que eu falei para vocês que imprime 10 livros, 20 livros, sai R$17 cada um? Elas vão imprimir por demanda também, elas não têm risco nenhum. Elas vão te cobrar todos os serviços, imprimir por demanda, e você vai fazer propaganda para sua família, seus familiares, seus amigos comprarem. Porque no frigir dos ovos, eu vou falar uma coisa que, digamos assim, a gente é fotógrafo, né? A gente começou, sei lá, anos atrás, postou uma imagenzinha no Facebook, vê aquele likezinho, a gente, que bacana, deram um like na minha foto. E a partir daí, a sua mãe deu um like na foto, sua tia, seu primo, seu vizinho, e foi crescendo essa sua turma de fãs, né? E são esses fãs que você criou ao longo desse período todo que vão te comprar tanto o livro fotográfico quanto o livro de texto. Essa que é a grande realidade da maioria das pessoas. Né? Aquela avó lá, a sogra dessa minha amiga nos Estados Unidos, quem é que comprou os livros dela? Provavelmente os parentes todos. Mas não tinha 1000 parentes, né? Por isso que o negócio ficou guardado lá, vamos dizer assim. Né? Então, tudo é uma questão do número de fãs, inclusive para tudo em fotografia. Por exemplo, vocês conhecem... como é que eu vou falar? Não vou falar de fotógrafo, não. Paulo Coelho, por exemplo. Todo mundo conhece Paulo Coelho. Tem gente que me fala que o Paulo Coelho... Eu nunca li. Mas tem gente que me fala que o Paulo Coelho não sabe nem escrever alguma coisa, tem erros de português dentro do livro dele. Não sei porque eu nunca vi. Mas ele vende porque ele tem milhares e milhões de fãs. Então o grande lance é fã. Né? Não é a qualidade do seu trabalho. Você pode ter um trabalho excepcional, ser um puta de um artista e não conseguir vender seu material. Vide um tal de Van Gogh que não vendeu porra nenhuma enquanto estava vivo. Né? Eu até brinco com as pessoas o seguinte, a gente não não existe esse negócio de fotógrafo amador e profissional. Para mim, ou é fotógrafo ou não é. Assim como não existe pintor profissional e pintor amador. Tanto é que, se fosse por esse prisma, o Van Gogh seria um pintor amador e um pintor de parede profissional.
Então, enfim. Então a questão é tudo uma questão de você fazer seu público, né? Então voltamos lá para a nossa gráfica por demanda. Ela você vai pagar tudo, ela vai botar naquela loja e ela vai te dar 10, 20, 30%, dependendo dessa editora. Você vai ganhar 10, 20, 30% e ter pago tudo. Você nunca vai pagar o investimento, mas você vai estar todo feliz da vida que você editou seu livro. Se ele for bom, ótimo. Se ele for igual às memórias daquela sogra, né? Já não é tão bacana, né? Enfim, fazer o quê? Mas pelo menos não teve os 1000 livros empatados ali. Enfim. Então vamos transportar todas essas coisas que eu falei para o mundo fotográfico, né? O mundo fotográfico exige uma impressão de muito maior qualidade. Todo mundo sabe disso. Um livro fotográfico não pode ser impresso como um livro de texto. Nos meus livros de texto, inclusive, tem fotos, mas são aquela qualidade de foto impressa em papel comum, né? Como se fosse uma impressora laser comum, vamos dizer assim, né? Mas no livro fotográfico não, você tem que buscar qualidade, você tem que buscar, digamos assim, alguma coisa que você veja ali a coisa impressa e você diga, realmente está muito melhor que na tela do computador, né? Porque uma fotografia, no minha concepção, ela ganha vida tanto na tela de uma parede quanto em páginas de livro. É completamente diferente a percepção. E se você tem uma foto em que ela não tem ela não pertence a uma série, o lugar dela é na parede. Se você tem uma foto que ela pertence a uma série, a uma ideia, a um projeto, o lugar dela é num livro. Pode ser na parede também, né? Mas basicamente você tem que pensar ela para um livro, né? Então eu acho que o caminho final para um fotógrafo é buscar fazer livros fotográficos de alguma forma, né? Buscar esse caminho, nem que seja nem que seja para você aprender como é que fica, né? Só que nós temos esse problema do por demanda. Se a gente fizer o 180 por R$180 e vender por 200, e 180 já é no barato. Porque se você for numa Digipix Pro da vida, ou na Ipsis Pro, sai por R$300, 350. Você tem que pegar uma promoção que vai sair portfólio lá escrito. Ou coisa parecida, né? Você tem que procurar qual caminho é o melhor para fazer isso. Bom, eu descobri uma empresa no exterior chamada PECO, PEECHO.com. Depois eu passo para vocês aí de alguma forma o link, né? Essa empresa, pelas que eu procurei até hoje, tem algumas nos Estados Unidos, Album, não sei como é que pronuncia, né? E outras que não são tão boas. Essa daí, o custo-benefício da impressão é excepcional. A qualidade é tão boa quanto, digamos, de todas essas aí que eu falei, de Pix Pro, Ipsis Pro, só que o preço, em vez de ser R$350, vai ser R$120, R$130. Só que a gente tem o seguinte problema para fazer numa empresa dessas. Primeiro que hoje, esse ano, o dólar disparou, né? Então, se ano passado você conseguia fazer por 120, agora nem sei quanto é que está, não vou ser sincero para vocês, eu nem olhei para falar a verdade. E tem um outro detalhe técnico que é o frete. O frete é simplesmente o dobro. Então, você paga 120, vai para 250, R$300 um livro. Também não tem condição de fazer. Como é que você vai fazer um livro comercial assim? Não. Agora, por incrível que pareça, essa solução ainda sai mais barato que fazer na Digipix Pro e na Ipsis Pro. Por vocês terem ideia. Sai mais barato você pagando o frete dessa PECO. Inclusive, eles me falaram que possivelmente estariam buscando parceiros aqui no Brasil. Quem sabe, em algum momento, eles conseguem colocar alguém imprimindo aqui, aí não tem esse custo de frete, fica um negócio viável, né? Mas isso é coisa para o futuro. Bom, então esse seria o caminho principal. O outro caminho seria você procurar uma gráfica, né? Lembra que eu fiz todo o meu livro de texto. Eu também posso fazer todo o meu livro de foto. Né? Eu sou fotógrafo. Eu posso botar a minha foto ali e aprender a botar a minha foto ali. Né? Só que as dificuldades são diferentes. Né? Você, num livro texto, você tem que saber o português bem. Claro que num livro fotográfico vai ter algum texto também. Né?
Mas no livro fotográfico você vai ter que saber como colocar a foto ali, né? Como é que você vai dispor uma foto após a outra foto. Você tem que fazer uma curadoria, né? Porque muitas vezes você é um puta de um fotógrafo, mas você chega e tira 200 fotos daquela situação ali que você quer gerar o livro, e você coloca as 80 fotos à disposição ali, só que você não tem condição de você usar aquelas 80 fotos. Você tem que selecionar, você tem que eliminar. E esse trabalho, muitas vezes, nós não conseguimos fazer por nós mesmos, né? Eu penso comigo, às vezes eu tento me enganar dizendo que eu consigo, né? Depois vocês veem o meu livro de nu, né? E, aliás, eu vou botar ele aqui agora só para vocês. Vou compartilhar esse troço de novo. Vamos lá, tela inteira. Aqui, compartilhar. Está aparecendo aí, gente? É, é, fica lento esse raio assim da internet. Bom, essa é praticamente a última foto. Tá dando para vocês verem uma grávida aí, né? Eu coloquei aqui um textinho em português e um texto em inglês, né? Cada 3, 4 páginas tem um texto meu. Esse é um projeto que eu fiz durante ao longo de 2, 3 anos. Nesse livro tem 20 modelos. O projeto teve 30 e poucos modelos no total, mas no final eu selecionei 20. Elas são, digamos assim, modelos comuns, né? Não são profissionais. Existem muitas peculiaridades. Além de serem pessoas comuns, existem a parte, digamos assim, de inclusão, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui vocês não viram, e não vou falar para vocês, mas tem uma transexual, uma transmulher, que não é mulher, né? Ou seja, é uma mulher, mas não nasceu mulher, né? E se vocês forem olhar o livro todo, e tem esse link para vocês no Facebook que eu coloquei, vocês podem olhar à vontade ali, vocês não vão acertar, né? Quem é essa trans, né? E também tem uma senhora de 60 anos. Na verdade, hoje ela já tem 61 ou 62, mas na foto ela tem 60 anos. E também você não vai conseguir descobrir ela, muito provavelmente. Se bem que é mais fácil do que a trans. Então é um livro que eu busquei fazer inclusão e, ao mesmo tempo, ter todo tipo de corpo feminino, sem, como é que eu vou explicar para vocês? Sem me preocupar com só colocar corpos lindos, maravilhosos e rostos lindos, maravilhosos. São pessoas que, com a fotografia, ficaram lindas e maravilhosas, né? Elas têm todas as suas belezas, suas próprias belezas, né? E na fotografia eu consegui colocar a beleza fotográfica também nelas, né? Por assim dizer.
Então é isso, eu vou tirar o som aqui agora e eu vou falar de alguns detalhezinhos do livro. Som. Cadê o som? Som do outro lado. Então, esse livro eu fiz por captação de recursos de crowdfunding, né, de campanha de financiamento coletivo. É uma forma de tentar um financiamento, né? Normalmente a gente faz durante 60 dias e aí que está. Por isso que eu digo para vocês, é a gente que vende o livro. Depende dos nossos fãs, da nossa quantidade de pessoas que a gente tem que queiram comprar livros, né? Então, o crowdfunding basicamente é isso. Inclusive, eles até falam isso lá nesse site de financiamento coletivo. Diz que você, como autor, né, de livro, que seja qual for o tipo de financiamento, você que tem que correr atrás de tudo, né? Eu estou tentando voltar aqui um pouquinho atrás e não estou conseguindo. Aqui são duas fotos, as únicas fotos coloridas que tem no livro, né? Foram do mesmo projeto, são as mesmas fotos do projeto, só com uma edição mais surrealista, né? Que entraram numa outra exposição. Aqui vem a parte das modelos, tem o nome das modelos ali, a mídia selecionada. Eu estava tentando achar a parte de agradecimentos, mas não estou achando. Enfim, voltar para o início aqui. A tela do computador fica mais lenta, então por isso que eu estou... Esse daqui, por exemplo, que vocês estão vendo, na verdade é só um portfólio meu, essa foto com essa moça bonita, né? É só um portfólio que eu fiz na Ipsis Pro, tá? Com uma promoção que eles têm de desconto para profissional, e só que sai escrito portfólio, né? Ou seja, e mesmo que eu quisesse vender, também não ia conseguir que ela valesse a pena do ponto de vista comercial, mas eu tenho esse livrinho pronto com um portfólio meu. E tá bonitinho. Ou seja, é possível ter pelo menos para a gente, vamos dizer assim. Oi. Não pode. Não, pode. 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 Eu perguntei, pode imprimir mais de um? Pode. 2, 3, eu imprimi, quero 2, 3. Pode. Se eu disser 1.000, também vai falar pode, porque 1.000 a 130, 140 reais, ou 150, dependendo da quantidade de páginas, né? Ela vai dizer pode com aquele sorriso lá de orelha a orelha, né? Porque o preço vai ser absurdo, vamos dizer assim. Né? Então, claro que pode, não tem problema. Só que aí vamos chegar num outro ponto. Você não pode fazer um livro fotográfico por demanda que se não seja para você ter como portfólio. Não pode, não tem condição. Você tem que procurar esse financiamento coletivo para você correr atrás. Ou procurar alguma editora. Eu não sei quantas editoras existem no Brasil que digamos assim, que fariam como as de texto, né, aquelas por demanda. Só que a gente não tem opção por demanda. Aqui, uma que eu me lembro agora, que eu não vou citar nomes, ela também faz cobrando de você todas as etapas. Né? Se você souber alguma etapa, ótimo, maravilha. Né? Ela te cobra tudo. Mas, ao contrário da editora lá de texto, ela tem um risco muito grande para fazer. Teria um risco muito, por isso que ela te cobra também. Eu vou dizer até que ela tem toda a razão de te cobrar tudo. Porque se ela, imagina só, ela faz 1.000 livros teus e banca, ela vai tomar um prejuízo absurdo, provavelmente. Né? Então, o caminho para essas editoras de foto é, infelizmente, cobrar da gente tudo. Ou seja, a editoração, a edição, o ISBN, ficha catalográfica, a revisão, enfim, tudo que for possível, e a gráfica, por assim dizer. Né? E cabe ao fotógrafo correr atrás do financiamento se ele não tiver bala na agulha. Agora, se algum de vocês for milionário, cara, não se preocupa. Faz 2.000 livros, não se preocupa com isso, porque é tão bom, é tão gratificante você chegar e abrir o livro e de repente ver mais 20 caixas, 30 caixas do mesmo livro ali para você distribuir, nem que seja para dar para os amigos, vamos dizer assim. É tão bacana isso. E você vê aquele material impresso, né? É outra coisa. É outra coisa. E nesse aspecto, eu vou te dizer,
Muitos fotógrafos ou fazem como eu faço com edição de autor, ou até criam editoras próprias. Por quê? Porque a editora tem uma série de benefícios, né? Eu até vou botar aqui fácil para vocês, que eu tinha separado, deixa eu ver se ele aqui, é, esse aparece, peraí, ele tem, é, é, eu acho que ele segue essa linha de cobrar e que justamente não tem outro caminho para fazer, né? Vamos dizer assim. O livro do Orlando Azevedo, aqui, Mestiço, Retrato do Brasil, ele foi feito pela editora Voar. Essa editora Voar é dele. Ele mesmo criou essa editora, assim como o Valdemir Cunha também criou a editora Origem inicialmente para lançar os próprios livros. Depois é que ele viu que podia seguir fazendo outros de outras pessoas, né? Então, Orlando Azevedo aqui, ele criou e tem alguns livros já na... Não é só o Mestiço, tem outros volumes, né? Outros livros publicados. Eu acho que o Araquém também seguiu esse caminho. Não me lembro se o Araquém tem uma editora própria ou se ele edita como autor. Uma editora própria também, né? Enfim, é um caminho. Mas, como eu falei para vocês, não é, mas é como eu falei para vocês, não precisa ter para se fazer livro autoral. Só se você quiser fazer alguma coisa que coloque outros autores juntos. Aí precisa ter, teoricamente, uma editora. Ah, fale. Ah, sim, em 2000. Eu vou falar agora. Vou falar agora. Vou falar, peraí, eu estou botando aqui na tela. Tem o Itakist, eu nunca sei como é que é o nome dele que fala, né? Eu tenho um livro dele aqui que a gente fez uma. Ih, que é isso? Espera aí, cupom de Saraiva, eu não pedi cupom da Saraiva. Volta, tá voltando, tá voltando. Tem o Itakist, que é, se não me engano, é do Rio Grande do Sul. Pelo visto, o livro dele aqui, a Saraiva não quer mais mostrar. Eu estava aqui engatilhado para mostrar para vocês. E ele entra nesse esquema também dele ser o próprio autor, né? Ele tem livros fotográficos. Aqui está, Visões do Rio Grande. Ele tem livros fotográficos sobre paisagens brasileiras, praias, litoral, coisa parecida. Tem livros sobre caminhoneiros e por aí vai. E ele é o próprio editor. Ele edita, ele não tem uma editora, ele é o próprio editor, assim como eu também, vamos dizer assim. Né? Só que ele, em algumas ocasiões, usou Lei Rouanet, porque ele pegou um período que ainda se poderia pegar Lei Rouanet com mais facilidade, que foi há uns 5, 6 anos atrás, ou coisa parecida. Pois bem, em 2001, eu vou voltar aqui para minha cara, né? Melhor. Não é melhor, não, mas vamos fazer aqui, fazer de conta que é melhor. O meu mouse sumiu. Cadê meu mouse? Tá vindo aqui meu mouse. Interromper compartilhamento. Pronto. Voltou minha cara? Em 2001, eu procurei Lei Rouanet, todas as leis possíveis para fazer meu primeiro livro. Na época, eu descobri que a lei municipal, no meu caso, atendia melhor. No meu caso, na época, era para livro-texto. Tá? Então, eu corri atrás da lei municipal do SMS, não é, ISS, SMS é celular, né? De ISS, Imposto sobre Serviço, né? E consegui ser contemplado. Botei um projeto e tudo mais. E eu, feliz da vida, com o Diário Oficial na mão, né? Peguei uma amiga minha, jornalista na época, que tinha me dado todas as deixas de como fazer a publicação, né? Vamos lá para uma captadora de recursos. Isso em 2001. Chegamos lá no escritório de captação de recursos, mostrei o livro, mostrei tudo. Ela olhou para minha cara, livro texto, livro de... Não, mas isso não dá para a gente fazer. Por quê? Porque o valor é muito baixo. Ah, valor baixo? Se fosse para fazer 200 mil exemplares ou coisa parecida, quem sabe, né? Mas, ou seja, não interessou para a captadora de recursos, né? Porque eu não sei captar. Eu não sei captar. Eu não vou bater na porta da Petrobras para conseguir isso. Eu tenho que botar na mão de uma captadora de recursos, né?
E a captadora de recursos na época foi enfática de falar para mim que, infelizmente, para 1.000 livrinhos desse daí, não vou conseguir nada. Aí eu enfiei minha viola no saco, não botei no meu livro 2001 escrito contemplado com a lei da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, não botei nada disso, porque eu também não usei, né? Depois disso, mesma coisa, a lei Rouanet. Eu tenho um amigo meu que fez a lei Rouanet e tem certas vantagens. Ele descontou tudo em imposto de renda. Ele conseguiu que parentes e amigos também colaborassem com ele dessa forma, mas ele também não conseguiu uma captação de recursos boa, né? Então, o grande lance da Lei Rouanet, hoje em dia eu acredito que seja muito mais difícil, porque eu acho que até cortaram tudo, né? Mas na época que dava, era você ter o caminho das pedras para conseguir o recurso. Se você não tem esse caminho, eu infelizmente nunca tive, esse amigo meu também não tinha, a gente ficou com uma mão na frente e outra atrás. Eu na lei do ISS, ele com a lei Rouanet, né? E não conseguimos nada, né? E depois dessa eu botei na minha cabeça que eu faço por mim mesmo. E meu livro em 2001, vou mostrar aqui para vocês, eu corri atrás de patrocínio da própria dança de salão. Tá dando para ver vocês aí? Vários logozinhos aqui. Esse é aquele meu livro verde, né? E aqui atrás eu inventei de botar logozinhos aqui e vender para as academias de dança, para as escolas de dança, né? Um patrocínio. E eu consegui fazer esse patrocínio, tanto a tiragem de 2005 também, com esse patrocínio. Ou seja, eu não gastei um tostão em 2005, né? Mas isso foi em 2005. Passamos para 2020. 2020 eu não consigo Lei Rouanet. 2015 eu também não conseguiria, porque existia, mas ao mesmo tempo não saberia captar. Agora, 2020, o que acontece? Eu posso, então, captar nas escolas de dança. Esquece pandemia, porque na pandemia todas as escolas de dança estão quebradas, então não vão ter como colaborar nada. Essa que é a verdade. Mas vamos dizer que não existe pandemia, né? Uma coisa que eu estou verificando no Facebook é que eu estou postando coisas e ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Em 2001, 2012, eu tinha lista de discussão por e-mail. Não existia nem Orkut naquela época. As pessoas recebiam o e-mail que eu mandava e liam. Hoje em dia as pessoas recebem os posts, não recebem os posts que eu mando. Né? A gente vê de vez em quando algum texto de algum amigo seu. Se você estiver vendo essa mensagem, vamos colaborar, compartilhe para que mais pessoas vejam a minha postagem. Copie e cole, não sei das quantas. Isso para mim é tremendo, não funciona. Ninguém vai ver essa porcaria. Só funciona mesmo se realmente você comentar, se você for em todos os seus amigos, comentar nas postagens dele e tudo mais. Mas quem é que faz isso, né? De todos os amigos para você. Você tem 5.000 amigos, você vai fazer isso? Não faz. Você faz em meia dúzia. Quem é muito politizado faz isso. Qual? Eu não tive uma boa experiência. Eu ralei para conseguir 1.500 e não consegui passar desses 1.500 e meio que desisti. Vamos dizer assim. O Instagram é muito de você cativar um público. Lembra do negócio do fã? Por exemplo, você falou aí do Bonaventura, eu declaro publicamente aqui que sou fã dele. As fotos dele são, porque eu gosto muito das fotos dele. Ele tem milhões de seguidores ali no Instagram, porque é um tipo de foto que o pessoal gosta, né? Então, enfim, acaba cativando fãs e mais fãs. Então, depende do teu tipo de fotografia. O meu tipo de fotografia talvez não cative tanto fãs, porque eu segui um caminho muito de dança, um caminho muito de modelo, muito fashion. Eu não sei dizer que tipo de fotografia que eu faço realmente, né? Mas o que o pessoal define da minha fotografia é que a minha fotografia é diferente. Pelo menos isso, não sei se é diferente ruim ou diferente bom, mas é diferente. Eu acho que o principal da gente é buscar o diferente, né? Ficar também fazendo sempre a mesma coisa não é bacana. Me falaram uma vez de um fotógrafo famoso, ou uma fotógrafa famosa dos Estados Unidos, que todo mundo quer fazer que nem ela. Ora, se você quer ganhar dinheiro, você quer fazer que nem a edição que ela faz, que nem a fotografia que ela faz, ótimo, você vai ganhar dinheiro porque o que ela faz é maravilhoso. Mas como fotógrafo, como artista, você vai estar repetindo o trabalho dela. Então, comercialmente falando, é muito bom. Artisticamente falando, é muito ruim.
Então, tudo depende do que você busca na fotografia, o que você almeja, né? Eu vejo muito, eu participo de concursos também internacionais, desafios internacionais, com esses fotógrafos do mundo todo. E, basicamente, o que o mundo todo está fazendo hoje em dia, no ponto de vista fora o lado comercial, é fotografia de paisagem, é fotografia de ponte, é fotografia de rua, as fotografias que eu também faço, que vocês também fazem, né? Fotografia de viagem e por aí vai. Ou seja, quem entra para um caminho mais artístico, que não seja uma coisa mais maluca, vamos dizer, da arte mais maluca, né? Vai mais por esse caminho, né? Aí tudo depende de você criar seu público, fazer a coisa diferente. Tem umas pessoas que fazem viagens, tours, pagando, né? Tem um conhecido meu que é na Itália, ele faz tour pelo mundo todo. Enfim, tem várias agências disso no Brasil todo e no mundo todo. E por aí vai. Isso aí não é... Mas vamos voltar lá para o livro. Então, as possibilidades são você fazer por demanda, não existe. E não dorme, Jocelyn? Acorda aí. Acorda aí, Jocelyn. Então, você pode fazer a coisa, procurar, por exemplo. Eu tenho a impressão que um caminho bom justamente é o caminho da editora Origem, porque ela vai fazer tudo para você. E você vai ficar feliz da vida. Mas se você se sente bem fazendo também a edição, procura você mesmo fazer. Se você quer contratar alguém para fazer alguma parte da edição, contrata esse alguém, né? É tudo uma questão do que vai te fazer feliz também, né? Se você não quer se preocupar com nada, é rico, contrata gente para fazer tudo. Você põe só a foto lá. Mas eu diria o seguinte, eu estava conversando agora esses dias, e aliás foi ontem que eu vi uma palestra, uma live, né, da Nádia Pellegrino e da Ângela Magalhães, que são curadoras, foram curadoras da Funarte, foram chefes de seção da Funarte, né, e inclusive está no meu livro, aquela foto coloridas ali, participaram de uma exposição que elas fizeram a curadoria, né, e elas vivem me falando que a coisa mais importante é a curadoria, é como você monta a sua história, vamos dizer assim. E muitas vezes você manda para digamos, para uma editora fotográfica que ela não vai fazer a curadoria tão perfeita como você gostaria. Então é importante você também ter o diálogo com essa editora, né? Tipo assim, ela vai tentar te convencer, porque isso foi engraçado, a Nádia me falando ontem, que ela está há 3 meses lutando com um fotógrafo para convencer ele a mudar certas coisas, porque a gente é teimoso pra cacete, essa que é a verdade, né? A gente enxerga uma linha de história fotográfica para um livro e não quer mudar, né? E muitas vezes é possível, é passível de mudar. Então ela disse que está lutando há 3 meses e todas as exposições também ela faz a mesma coisa também. Ela tem uma dificuldade de vencer o ego do fotógrafo, né? Eu também tenho feito curadorias também, eu também tenho vejo essa dificuldade também. Mas é uma questão só da gente entender. Por exemplo, eu agora estou fazendo um livro fotográfico de dança de salão, de bailes de dança de salão, que é completamente diferente desse meu livro de nu. O livro de nu, eu procurei casar uma imagem com a outra, tem algumas imagens mais artísticas, uma conversa com a outra e por aí vai, na minha concepção, né? Mas o livro de bailes é uma coisa completamente nova. Eu nunca vi ninguém fazendo no mundo, sinceramente. E eu fiz porque eu estou há 23 anos, aliás, eu estou há 27 anos dentro da dança de salão e há 23 anos fotografando na dança de salão, né? Os bailes. Então, como não existe nada parecido no mundo, eu quis sair daquele lugar comum de fazer livro de espetáculo, de dança. Né? Que todo mundo que é da dança tem livro de espetáculo de dança. Eu não queria fazer isso. Quer dizer, vou fazer um dia talvez, né? Mas eu quis fazer um livro que contasse um pouco da minha história fotográfica e um pouco do que é a dança de salão, do que são os bailes, né? E é uma cultura completamente diferente. É como se você entrasse, por exemplo, fosse fazer uma viagem para o Haiti, né? E você entrasse numa cultura completamente nova, você teria que conhecer as pessoas. Por exemplo, o Salgado diz que ele faz da seguinte forma, né? Ele vai para determinado lugar, ele ficou hospedado em casas de pessoas
aqui na América Latina há 30 anos atrás, quando era jovem, né? Então a Cláudia Andujar também comentou também que ela fez isso também, ficou hospedada na casa de pessoas que ela fotografou para conhecer. Então é como se você fosse para o Haiti e você começasse a interagir com as pessoas e não falar para elas que você quer fotografar para um livro. Você quer conhecer a cultura dela, você quer entrar nessa cultura. Então, um projeto fotográfico não é você ir durante 3 semanas numa viagem de férias e fazer um livro. Não existe isso, né? Uma fotografia, um livro fotográfico, você tem que pensar como algo que você tem um projeto de meses, anos até. Né? Esse meu livro de bailes são 23 anos. Mas eu tenho os 23 anos ali? Não, não tenho. Obviamente, eu tentei colocar 200 fotos, então é o que é possível. Então, nessas 200 fotos, seria como no Haiti. Eu tenho foto sei lá, no Haiti, por exemplo, que seria interessante fotografar. Algum nativo que eu estou dizendo, no caso, é uma pessoa do local, um aborígene, não. Como é que seria uma pessoa do local? Uma palavra para uma pessoa nativa? Uma pessoa... Enfim, uma pessoa... É nativa do local, enfim. Ele cortando cabelo na barbearia, ele montando cavalo, né? O outro lá cortando cana, sei lá se tem cana no Haiti, deve ter, não sei. E por aí vai. Né? Não é você fazer uma coisa, aí você volta um ano depois, depois você volta um outro ano, você volta no outro ano. Né? E depois de um determinado número de anos, né, você chega e, porra, eu tenho um monte de foto aqui, eu não tenho nada, não vai sair nada, aí você fica desesperado com aquele troço. Aí você tem que encontrar um caminho. Eu estava até conversando justamente com a Nádia, eu estou falando da Nádia porque eu conversei com ela ontem. Que em determinado momento eu queria fazer um livro fotográfico de dança espetáculo. Mas de repente eu vi que não seria o caminho, que todo mundo faz. Mas ao mesmo tempo, esses bailes que eu sempre gostei, que é fotodocumentação, não tem como fazer. As fotos são muito feias, as pessoas não são tão bonitas, as fotos não saem tão bem, não é como espetáculo. Eu não estou na Europa, eu não tenho modelos russos dançando. Eu estou brincando agora modelos russos dançando, mas é verdade. Existem, digamos assim, bailes na Rússia de dança de salão brasileira, que no caso é uma variante da lambada, né? Se todo mundo deve lembrar da lambada, né? Ela se tornou o zouk. E o zouk é uma dança vinda da lambada que foi exportada, que se dança na Europa. E profissionais brasileiros vão para a Europa e para a Rússia ensinar isso. Tem academias lá que ensinam isso. Então, se você for ver um baile na Rússia, de zouk especificamente, você vai ver louras maravilhosas dançando. Então, você vai ter cliques lindos, maravilhosos. Eu fiz alguns cliques aqui quando tem congresso, né? E pegou alguma dessas russas. Então tem umas fotos, umas vidrinhas bonitinhas ali no livro, vamos dizer assim. Mas não é o normal, vamos dizer assim. Um baile normal é escuro. É difícil de fotografar. Não é fácil de fotografar. E olha que eu estou há 23 anos brincando com esse troço, né? Fotografando ali. E eu sei que é difícil, não é mole não. Vamos no baile agora, não sei o que, eu vou ensinar vocês a fotografar. Não é fácil. Posso ser esperto, te levar num baile bem claro, com pessoas bonitas, que eu sei que vai ter pessoas bonitas. Aí, gente, vamos lá, tal. Vai sair alguma coisa razoável. Mas no dia a dia não é assim. Então eu cheguei num momento da minha vida que eu vi, não dá para fazer livro de foto de baile. O que eu faço da minha vida? Mas é o que eu gosto. É como ir no Haiti e achar que não tem porra nenhuma porque você fotografou tudo e não gostou de nada. Você tem que parar e acalmar. E continuar estudando. Né? O estudo faz parte. E eu descobri há uns anos atrás, não, acho que foi ano passado, graças a uma pessoa muito importante para mim, que é minha namorada que mora no Rio Grande do Sul, espero, né? Ela me apresentou um fotógrafo chamado Martin Parr. Né? Esse fotógrafo é inglês. As fotos dele eu acho super doidas, né? Aliás, cada um de nós, se for olhar fotos de determinados fotógrafos, vai achar um lixo, vai achar super doida, vai achar fashion, vai achar um monte de coisa maravilhosa, depende do fotógrafo, né? Então esse Martin Parr, eu achei as fotos dele doidas, né? Aí fui estudando, descobri Robert Frank,
que é talvez o fotolivro mais famoso da história, que é de 1951, Os Americanos, que foi editado pelo Instituto Moreira Salles, e outros fotógrafos. Eu fui estudando, procurando. Aí, de repente, eu descobri um livro do Martin Parr chamado Small World, que é um livro que ele fez viajando o mundo todo. E tem foto até do Rio, tem foto da Praia de Copacabana. Aí você vai me perguntar, essa foto da Praia de Copacabana, eu nasci em Copacabana e morei 27 anos em Copacabana. Aí você me pergunta para mim, essa foto de Copacabana dele é boa? Um lixo. Eu acho a foto dele um lixo. Mas a história que ele conta e o conjunto das fotos nesse livro, eu achei espetacular. Né? Isoladamente, aquela foto é um lixo. Mas toda a história que ele conta ali, toda aquela documentação que ele mostra ali, eu comecei a perceber o que ele estava fazendo e comecei a gostar. Ah, sem vergonha, agora eu entendi, pensei comigo. Né? Eu já tinha visto uma foto dele de dança de salão, um lixo completo. Horroroso, horrorosa foto. Mas eu também não sei. Não, está nesse livro também. Não me lembro onde é que está. Não me lembro onde é que está. Mas a foto em si é um lixo. Mas o que eu quero dizer é que ele conseguiu montar uma história ali. E essa história é maravilhosa. Eu adorei. Agora, por que não dá para fazer todas as fotos lindas, maravilhosas? Porque às vezes não dá. Não dá. Então você precisa contar uma história, não dá para botar às vezes todas as fotos lindas, maravilhosas. Por exemplo, o Robert Frank era justamente tinha como concorrente o Bresson, né, que é aquele fotógrafo de rua francês. Né? Robert Frank é europeu, mas fotografou nos Estados Unidos muito. Morreu também nos Estados Unidos, eu acho. Então eles tinham essa meio competição. Enquanto que, teoricamente, o Bresson era melhor fotógrafo, o Robert Frank era melhor em fazer história, né, para se colocar em livro. Né? Aí eu te falo o seguinte, tem uma foto do Bresson na Rússia fotografando uma escola de dança. Aí você me pergunta como fotógrafo de dança, especificamente de dança de salão e de escola de dança, o que eu acho dessa foto do Bresson? Não vou dizer um lixo, eu vou dizer comum, totalmente sem graça. E ele é o Bresson. Ou seja, se nem o Bresson conseguiu fazer uma foto em academia à la Bresson, ou seja, o buraco é mais embaixo. Então parei e pensei comigo. Eu acho que o Martin Parr está certo. Eu não tenho que buscar fazer a cada página uma foto do Bresson. Não tenho. Tem também do Richard Avedon, não sei como é que pronuncia, né? Richard Avedon, sei lá. Que ele é um fotógrafo americano também mais ligado para a área fashion, né? E as fotos dele são todas posadas para comerciais, né? São fotos lindas, maravilhosas. Eu não posso querer fazer um livro como o dele, Dança de Salão, porque as fotos dele são posadas, são comerciais, são publicitárias. É completamente diferente. Né? Não dá para você competir com isso. Então eu tenho que. Pois é, justamente. Pois é a história que conta. Aliás, você falou uma coisa engraçada, falando do Salgado, eu tenho uma ideia engraçada. É porque do Bresson você tem uma foto que você vê e diz. É uma foto que é famosa. Não é que você olha para ela e diz, esse é o estilo do Bresson. Não é isso. Você diz, essa foto é do Bresson. Tem o Richard Avedon também, essa foto é dele. Não é porque é o estilo dele, não. É o estilo dele. Mas é porque você reconhece aquela foto. Aquela foto do Che Guevara lá, o cara só é famoso por causa daquela foto. Não me lembro o nome do fotógrafo agora, falhou a memória. Mas ele. Hã? Ele é famoso só por aquela foto. Aquela foto da National Geographic do Steve McCurry, da menina afegã, ele tem fotos maravilhosas, mas ele é famoso por causa daquela foto. Se você pensa nesse cara, é essa foto. O resto é o resto, mesmo que ele tenha fotos maravilhosas. Já o Salgado, não. Já pararam para pensar? Eu não me lembro nenhuma foto que diga é o Salgado, porque não é uma foto. É a história, são os livros deles, é tudo. Né? Eu acho que ele mais se firmou nisso, em exposições, histórias, em contar histórias. Né? E como ele documenta, ele falou uma coisa interessante agora na última vez, que eu achei super que eu vi.
que ele está montando uma trilha sonora para a exposição dele, né? De sons da Amazônia, para a exposição da Amazônia que vai ser ano que vem, né? De sons da Amazônia para colocar ali. Nossa, mas você fazer uma exposição ou mesmo um livro é muito mais bacana. Olha só que interessante, ter uma trilha sonora. Olha a coisa maluca, né? Você abrir um livro dele, o Amazônia, que ele vai lançar ano que vem, e lembra aquele dispositivo que tinha um cartão antigamente, que saía uma musiquinha? Então, um mais moderno, que quando você abrisse o livro dele, tocasse essa trilha sonora que ele está montando para a exposição, né? Não ia ser bacana? E eu, por exemplo, nesse videozinho que eu criei do meu livro, eu achei uma música que eu achei que combinou. Então, uma música meio frenética, ao mesmo tempo acelerada, e o livro também passando rapidamente. Eu acho que ficou bacana também, combinou com o livro. Então, eu acho que essa ideia de mas o Jocelyn não sossega, né, gente? Tá lá mexendo com a mão. É, eu estou falando assim, Jocelyn, porque eu conheço o Jocelyn também há bastante tempo, lá do site de competição, né? Enfim, o que eu estava falando era da parte musical. Enfim, você tem que fazer. Eu não estou conseguindo falar agora com a cabeça do Felipe aparecendo pela metade ali. Ai, meu Deus, o que era? Estou perdido. Então, esquece. Eu vou botar a mão na frente do Jocelyn aqui. Então o negócio é descobrir, digamos assim, uma história para contar. Se você não tem essa história para contar, então você tem que confiar em alguém. Se você é fotógrafo de viagem, por exemplo, você pode confiar, por exemplo, no Valdemir Cunha, porque ele é especialista nisso. Então, se você vai fazer uma viagem para a África, para Pantanal, para o Raio que o Parta, ele vai te contar uma história boa disso. Se você fizer um livro sobre fashion, não sei. Eu acho que não era dele, né? Não vou dizer nada, pode de repente também, né? Vamos dizer assim. Eu acho que eu quebro o galho bem nesse aspecto de curadoria. Eu estou fazendo um livro, deixa eu botar aqui, uma outra edição. Cadê? Apresentar agora. Tela inteira. Compartilhar, pronto. Vou tirar esse negócio aqui anterior. Dizem se apareceu a tela para vocês aí. Apareceu mestiço agora, né? Voltou para o mestiço. Tá. Eu vou tirar o mestiço. Se ele quiser sair, porque a tela fica muito lenta, vou tirar o meu livro também. Esse aqui é outro portfólio também. E eu vou adiantar um pouquinho. Tá. Aqui. Opa! Para! O negócio não para. Deixa eu voltar lá. Tentar voltar lá, né? Para. Não, esquece. Enfim, passou correndo aí. No caso, a revista XT, que é uma revista que eu estou editando, junto com o pessoal. Começou com um grupo de extrema, que o Jocelyn, que está olhando para lá, faz parte, né? E que o Paulo Rapaport também participa, né? Temos outros fotógrafos também, um de Minas Gerais, da cidade extrema, que é o Ricardo, e tem o Flávio, que é de Belo Horizonte. Então a gente participa já há muitos anos desses concursos fotográficos e conhece fotógrafos do mundo todo, né? E com isso eu resolvi criar uma forma de eu estudar como fazer fotografia, como fazer revistas fotográficas, né? E eu criei justamente a revista XT, que eu coloquei, mas fica muito lento aqui o negócio. Mas espera que vai chegar. Que eu coloquei fotógrafos do mundo todo. E alguns de vocês talvez já tenham visto, né? Aí no caso eu como autor eu não posso editar uma revista. Lembra que eu falei que como autor eu posso editar oficialmente? Como autor eu não posso, eu teria que ter uma editora para editar uma revista, né? Mas, por outro lado, essa minha revista não é vendida, não tem nada, eu posso fazer do jeito que eu quiser, né? A coisa. E ela é internacional, ela não está no Brasil, ela não está em lugar nenhum. Essa que é a verdade, né? Ela está no mundo. E tem fotógrafos do mundo todo participando delas.
E eu que queria mostrar para vocês aqui na revista, basicamente, quando ela carregar, né? Claro, né? Deixa eu ver se eu consigo achar uma página aqui mais para frente. Uma revista fotográfica, ela é completamente diferente de um livro fotográfico, né? Aqui eu posso me dar o luxo de botar um monte de fotinha pequenininha, que no caso nem tem tanta relevância, e colocar as fotos mais espaçadas, né? Ou posso botar, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a página onde eu estou. Ou posso fazer a maluquice, já que eu sou o dono, vamos dizer assim, né? E colocar um monte de fotos numa mesma página. Isso, gente, para livro é péssimo. Nunca faça um livro com 2, 3, 4 fotos numa página, principalmente várias páginas desse jeito. Para a revista já é aceitável, porque o raciocínio é outro, completamente diferente, né? Você não tem digamos assim, a mesma percepção que você tem num livro, porque você tem capítulos, você tem artigos, né? E já um livro não, é uma sequência do início ao fim. Então você não pode, fica estranho você colocar 3, 4 fotos numa mesma página, uma coisa esquisita. Aqui não tem tanto problema, porque é revista, pode-se dizer assim. E revista você pode fazer alguma coisa mais. Deixa eu pular aqui mais para frente. Aqui, por exemplo, essa fotógrafa, ela é francesa e ela pega cano, ela fotografou a Grécia. Enfim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Essa aqui são fotos do nosso colega lá do grupo de extremo lá de Belo Horizonte. É um ensaio que ele fez de bruxas. Ele também é mais voltado para pessoas que nem eu, né? Essa daqui foi de uma fotógrafa chamada Cristina Tessari, que eu espero que esteja nos vendo aqui, que é uma excepcional fotógrafa. Ela fotografou ali o Instituto Iberê, lá em Porto Alegre. Eu estive lá junto com ela e fotografamos, eu também fotografei, né? Mas só que o olhar dela para esse tipo de foto é muito melhor que o meu. Né? Eu acho que fotografando pessoas eu vou muito bem, mas quando entra nessa outra parte, já não fica tão bom. Eu acho, né? Não sei, né? Agora, vê aqui. Nós temos aqui uma diagramação diferente, já pensando em revista. Isso não é normal para um livro. Né? E ao mesmo tempo é fluida. E ao mesmo tempo alguma dessas fotos talvez isolada perca a força. E isso no conjunto acaba fortalecendo o conjunto. É contado uma história aqui, né? Em 3, 4. Hã? Sou eu que edito, eu que faço a diagramação, faço tudo. Né? E a gente consegue. Hã? Não, não. Eu não vendo a revista porque eu não quis entrar por esse caminho, porque teria que pedir autorização. Teoricamente, autorização são para todos os fotógrafos, embora aqui a Fotografe Melhor aqui no Brasil não pede autorização para vender, né? A gente manda a foto para lá, eles vendem e a gente não dá autorização nenhuma para eles vender, fica tudo na amizade, vamos dizer assim, né? Mas pelo sim, pelo não, como é fotógrafo do mundo todo e sabe-se lá qual seria a burocracia para ter esse negócio oficial, eu resolvi não entrar nesse esquema. Também ninguém vai comprar, né? Essa que é a verdade. E esse é outro ponto também que eu gostaria de falar para vocês, já que a gente está próximo, já chegando à reta final. Quem é que compra livro de fotografia? Eu estou perguntando para vocês. Nem o Jocelyn levantou a mão, olha lá. Ou seja, mesmo entre fotógrafos é difícil ter gente comprando. Né? Tem alguns doidos como eu que compram bastante, principalmente eu compro muita coisa usada. Né? Eu falo para minha filha, pai, ela fala, pai, você é doido, vai comprar esse livro. Mas está só R$ 30, o livro custa 150, 200, normalmente é promoção. Aí eu compro o livro. Né? Chegou agora essa semana, vocês estão me vendo ou estão vendo lá? Vou tirar o compartilhamento. Interromper o compartilhamento. Vocês estão me vendo?
Eu comprei esse livro essa semana. Ela reclamou comigo, você gastou quanto nesse livro? Esse livro é de foto? Tinha que ser de foto. Porra, quanto custou? Barato, ela, R$ 5. 6, 5,94. Né? E é um livro fotográfico, grandinho, né? Enfim, tem dessas coisas. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, os livros que eu mostrei, eu acabei não mostrando, né, em real. Aqui, eles existem fisicamente, são todos atualmente por demanda, com exceção deste aqui, que eu tenho 1.000 exemplares e 400 ainda estocados aqui, empatados. O livro de nu, esse aqui, que eu gostei muito do resultado. O papel ele tem verniz, né? Ficou uma impressão muito boa, só vendo ao vivo mesmo. Só vendo ao mesmo. Ô, Jocelyn, fala para todo mundo aqui, faz um polegarzinho que o livro é maravilhoso, fala. Senão tu apanha também, né? Vamos lá. E esse aqui eu queria mostrar para vocês, especificamente, a revista Zoom. Tá? Por que eu quero mostrar para vocês a revista Zoom? Porque ela tem uma característica importante. Você tem aqui o capa dura, né? Capa dura. Livro capa dura. Você tem aqui a brochura, que é aquele livro que não é capa dura. É um livro comum. Você tem livro de fotos também, brochura também, né? E você tem uma coisa que eu descobri, vi a primeira vez na revista Zoom, que é um tal de bordo solto. Tá vendo aqui? Esse, é claro, soltou demais, porque ele teria que estar preso desse lado e do outro lado aqui, soltou aqui. Então, o problema do bordo solto é soltar. Mas qual é a vantagem do bordo solto para a brochura comum? É que a brochura comum, na lombada aqui, de tanto você abrir e fechar, ela cria rachaduras, né? E o bordo solto não cria. Ele é semelhante à capa dura, porque a capa dura também é solta por dentro, né? O miolo é solto. Então, o livro brochura bordo solto, ele tem essa característica, né? Ele não quebra aqui. Então, é muito interessante. O único local que eu vi que tem isso é a Ipsis, que eu acho que tem isso, é a Ipsis, né? Que ela que edita a revista Zoom e editou também de livro de pessoas conhecidas minhas, de uma amiga minha, inclusive. Então, um dos caminhos é você, se você for rico, que um dos caminhos que eu falo, ou você faz capa dura ou você faz bordo solto. E faça na Ipsis, porque é uma gráfica 10 maravilhosa. Fui muito, 100% bem atendido. Agora você me pergunta, esse é o livro de nu artístico que eu fiz lá? Não. Por que eu não fiz lá? Porque eu consegui uma gráfica que fez pela metade do preço. Então, o que acontece? A Ipsis, eu considero ela como um restaurante 5 estrelas. Ela é maravilhosa, a impressão é maravilhosa, faz esse negócio do bordo solto, enfim. Mas o preço é inviável. Agora, se você tem dinheiro, faça. É o que eu digo para você. Não se preocupe com isso, não. Se você for para a origem, você vai fazer lá também, que ele vai dar um jeito de fazer também lá, de alguma forma, né? Mas você tem que ter dinheiro para isso também, que você vai bancar. Mas se puder, faça lá. Se você não puder, procure outras gráficas, porque o sonho de fazer livro fotográfico é possível, né? Fazer ele por demanda não é, a não ser que seja um portfóliozinho de 1, 2 exemplares, né? Agora, fazer ele por uma tiragem de 200 exemplares é possível, é viável. Um livro fotográfico, você mesmo fazendo tudo, vamos dizer que 200 exemplares pode sair uns R$ 10.000. Não é nada absurdo, né? Se você for, esse mesmo livro for para Ipsis, vai para 20 mil. Né? Mas aí vai depender se você quer cor, se você quer 100 páginas ou 200 páginas, se você quer um livro grande ou um livro menor. Quanto maior o livro, mais caro, quanto mais páginas, mais caro. Se você colocar uma folha de gramatura maior com verniz que protege mais e dá um brilho mais bonitinho, sai mais caro também. Capa dura também dobra, que não chega a dobrar, mas é bem tipo assim, um livro que sai por 10 mil em brochura, sai por 15 mil em capa dura. Então, o que você quer? Né? O que você deseja? Né? Qual o seu caminho?
E eu acho que o caminho é a gente ficar rico e poder fazer na Ipsis, né? Contratando os melhores profissionais possíveis. Essa, exatamente, exato, porque vender a gente não vai conseguir vender tão fácil, né? Então a gente simplesmente vai distribuir, vai chegar para todo mundo aí no fotoclube, todos os fotoclubes, o Paulo Guerra eu acho que estava aí antes também, mas, distribuir para todo mundo o nosso livro, todo mundo vai ficar feliz da vida. E não é porque o nosso livro é ruim, não é isso. É porque é difícil de vender livro. É difícil de vender livro, ponto. Não é livro fotográfico, é livro. A não ser que você seja um Paulo Coelho, Jô Soares, ou você seja alguma empresa de ponta que você faça um investimento qualquer. Se não for, ou então você deu sorte, você é uma BBB. Uma BBB do Big Brother Brasil vai vender muito mais livro do que você. Se ela lançar um livro fotográfico dela, vai vender então a rodo, né? Imagina só, porque você vai ser tudo de sensual, né? Tudo apelado lá, então vai vender a rodo. Então, qualidade fotográfica, enfim, pode até ser boa também, pode ter um fotógrafo bom de área de fashion, né, que tenha fotografado ela também. Né? Fale. Pode algumas perguntas. Olha, livro eletrônico, uma amiga minha, que o irmão dela, ou o pai dela, não estou lembrando agora, porque já faz muitos anos, já foi em 2007 que a gente teve essa conversa. 2007 já são 13 anos, né? Ela me falou que o irmão dela tem uma editora dessas por demanda, né? Desse esquema que eu te falei para vocês. E ele era completamente contra o livro digital. Porém, a gente está em 2020. Aí eu pergunto para vocês, qual livro você está falando? Livro texto ou livro fotográfico? Porque se for livro texto e o livro tiver realmente saída, for um livro de romance, por exemplo, faz muito sentido você fazer digital. E você liberar ele de forma digital, pela Saraiva, por exemplo, que a gente tem controle e tudo mais, faz muito sentido. Vai ser lido no Kindle ou coisa parecida. Isso pela Amazon, né? Então faz muito sentido. Agora, se o seu livro é da sua sogra, que ela fez aquelas poesias lá que ninguém comprou, aí tanto faz, não vai fazer diferença nenhuma você botar ali, ninguém vai comprar, seja digital, não seja digital. Essa que é a verdade. Talvez seja melhor seja fazer uns 50 por demanda e pronto. Agora, livro fotográfico digital. O que eu acho é o seguinte: os jovens eles estão querendo livro digital, ler no Kindle. Minha filha lê direto no Kindle e ela sempre foi amante de livro, né? Mas hoje mesmo ontem, ela me mostrou um livro que ela comprou, que ela já tinha lido. Mas você já não leu no Kindle? Já li, mas esse livro é muito bom, eu gosto, eu sou fã desse livro e eu comprei a versão impressa. Então existe demanda para essas coisas assim mais importantes, vamos dizer assim, deles, né? E mas não são todos que fazem isso. A maioria nem lê, né? E quando lê, vai para o digital ou pede o PDF de graça em grupos de PDF gratuitos que tem na internet, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o livro fotográfico, se você mostra ele em PDF, por isso que eu não mostrei para vocês em PDF, por isso que eu botei ele em vídeo, né? Passando rapidamente com som. Se você quiser, você pode pausar o vídeo ali no link que eu passei para vocês, né? Mas você vendo ele rapidamente com som, você cria uma certa aura diferente do que ver ele em PDF. Se eu vender ele em PDF, ele não vai ter aura nenhuma, né? E o resultado também na tela do computador ou no celular, que é pior ainda, é muito diferente de ter o livro. Lembra que eu falei para vocês que uma coisa é você ter o livro na tela, outra coisa é ter ele impresso ou na parede de casa? Né? Aqui, não sei se está dando para vocês verem, tem um painel preto e branco, que é uma foto minha, que normalmente eu tenho nas minhas redes sociais, ela em laranja. Né? É um pôr do sol laranja, que eu chamo Golden Sunset, e ela está em preto e branco. Né? Aí isso é outra coisa também. Você muitas vezes tem uma foto de determinado jeito que funciona para determinado local. Né? Essa minha foto para a rede é dourada. Para que botar na minha parede eu botei, não, vai ficar muito tal, eu botei em preto e branco. Então esse meu livro, por exemplo, de bailes, foi isso que eu esqueci de finalizar. Esse livro de bailes, ele está todo em preto e branco.
Por quê? Porque pega vários bares diferentes, então você faz uma homogeneização botando tudo em preto e branco, né? E o Martin Parr me mostrou que é possível você fazer isso. É possível você fazer essa história com fotos boas, sem precisar serem maravilhosas. É claro que eu tento botar ali algumas fotos maravilhosas, sempre tento, né? Mas para contar uma história nem sempre é possível. Mas a gente estava terminando de falar o que era o... Eu me perco muito. Antes do painel? Ah, o digital. Então eu não acho uma boa, interessante ter o livro fotográfico digital. Eu tenho um amigo meu aqui do Rio, que é um fotógrafo antigo já, bem mais antigo do que eu, né? Antigo, antigo nós somos, né? Ele é bem mais antigo. E ele fez uma versão digital que ele vende pela Amazon. Eu não tenho coragem de perguntar para ele como ele vende, porque esse tipo de coisa a gente não gosta de falar, né? Ah, mas eu tenho a impressão que, mesmo que a pessoa compre um livro digital fotográfico, ah, ela não vai achar tão bacana. Se ela não vai achar tão bacana, eu acho que não vale a pena você vender. Entende? Uma coisa é você ter o livro texto e ela vai ler. E ela vai entrar naquela história através da literatura. Né? Outra coisa é você mostrar um livro fotográfico na telinha do computador em que ela vai ver uma imagem limitada pela tela. E muitas vezes pode ser a tela do celular. Então você vai perder muito. Ela vai falar: puxa, eu vi teu livro, bacana. Enquanto se eu tivesse mostrado para ela o livro real, em papel, ela ia ficar. Eu estou exagerando, né? Eu não sei se ela ia ficar. Mas eu tive uma experiência dessa lá em Paraty ano passado, no Festival de Paraty. Eu estava com o meu livro portfólio, versão portfólio ainda, que era a versão anterior desse de nu, né? E até ele foi publicado logo em seguida na Fotografe Melhor, um artigo sobre essas minhas fotos, né? Então, naquele momento ali, eu estava no stand da Fotografe Melhor, conversando com a vendedora, e o Sérgio Branco apareceu, que é o editor vocês conhecem, né? Da Fotografe, né? Ele veio falar comigo, tudo mais. Aí eu mostrei o livro, aí apareceu uma menina, uma fotógrafa menina, que eu falo devia ter uns 30 anos, né? A gente ficando velho, né, Jocelyn? A gente ficando... Tá acordado aí? Tá. Então a menina de 30 anos chegou ali e pediu para olhar o livro. Tal, o Sérgio falou para mim: Perna, eu já vi teu livro, tal, eu vou botar ele para daqui a 2 semanas, quer dizer, 2 meses, 3 meses, vou fazer um artigo. E acabou saindo o artigo. Mas a menina ficou olhando o livro, olhando o livro, e olhando o livro, e eu olhando ela ver o meu livro ali. Puxa, eu nunca tive. Talvez tenha sido só ela que tenha sido minha fã, não sei, né? Não sei, mas a resposta que ela me deu ali, naquele exato momento, foi tão maravilhosa, tão gostoso a gente ver uma pessoa vendo o teu trabalho ali. Pode ser que seja só ela no mundo, não sei, não sei. Eu só a vi, né? E ela começou a comentar comigo o que achou do livro, das fotos. Eu, puxa, foi aquela massagem no ego. Se eu mostrasse no iPad, vamos dizer assim, bacana, bacana. Mas não, impresso é outra coisa. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer, nem que seja o portfólio. Você tem uma coisa que você queira fazer, entra lá na Digipix Pro, é fácil de fazer, inclusive do ponto de vista lá que eles têm a online, toda a edição. Não é uma edição profissional, mas para você ter um portfólio, por exemplo, esse livro de portfólio que eu mostrei para vocês antes meu, que é só portfólio, eu não me dei o trabalho de fazer no InDesign. Eu fiz lá no programa da Ipsis Pro, né? Então, você pode fazer, e é fácil. Você cria aquela história ali, manda imprimir, paga, sei lá, uns 200, 300, depende da quantidade de páginas, você vai ficar feliz da vida, vai mostrar para os amigos, né? E se eles forem seus amigos, vão falar a verdade para você, que eu espero que seja boa. Infelizmente, tem dessas coisas, né? Mas é isso, gente. Perguntas? Ele deve jogar direto no InDesign, não? Talvez? Ele já faz. Então deve ser semelhante digamos assim, a edição que se faz da Digipix Pro, da Ipsis Pro, que é uma coisa simples, né?
pouquinho mais. É. Mais fácil para quem sabe mexer bem do Lightroom. Deixa eu falar uma coisinha, falar uma coisinha rápida com relação ao Lightroom. O Lightroom, eu não entrei no Lightroom há anos atrás, porque eu não quis me prender a uma ferramenta só, porque ele é uma ferramenta completa que faz tudo. Vocês concordam comigo, né? Ele faz simplesmente tudo, né? É tudo. Enfim, eu prefiro não entrar por esse caminho. Por quê? Porque desde a década de 90 que eu fotografo, eu já encontrei minhas soluções. Então eu sei, eu crio minhas pastas dentro do computador, está tudo organizadinho ali. Eu não preciso que o Lightroom crie para mim uma organização. Eu tinha até uns 3, 4 anos atrás, eu usava um editorzinho de imagem, gráfico, né, de imagem, né, simples para quebrar o galho, para não ter que entrar no Photoshop para fazer coisas bobas, que a edição dele era de 1995, para você ter ideia. 1995, eu usava ainda o programa até uns 2, 3 anos atrás. Aí eu descobri há um pouquinho mais tempo um tal do Irfan View, que é um programinha gratuito, super fácil de usar, e ele serve para fazer organização, renomear, fazer um monte de coisa simples e rápida, que eu não preciso entrar no Photoshop, não preciso do Lightroom também e tudo mais. Então, crio uma série de ferramentas que eu não fico amarrado a uma só ferramenta. Se eu quiser mudar do Camera Raw, por exemplo, e partir para sei lá, para alguma ferramenta do Linux, por exemplo, de edição em RAW, eu posso. Né? Não é que não, eu vou ter que mudar tudo. Né? Enfim, mas uma do Windows eu posso fazer. Né? Eu não estou amarrado, porque eu tenho todos esses programinhas satélites e toda a ideia satélite funcionando. Isso que me impediu, na verdade, de entrar para o Lightroom não foi Photoshop. Né? Porque raramente eu entro no Photoshop. Fale, terminar. Não, não vai. Não. E o cara chegou atrasado aí, ó. Paulo, rapapó. É. Bom, aliás, o Armando tinha me falado para falar um pouquinho dos. Depois a gente fala outra ocasião. Vamos lá, depois a gente pensa em outra coisa. Finaliza aí. É verdade, é verdade. Mas se você perder a foto original, você perde tudo. Não, se eu tiver, digamos, várias coleções com vários arquivos reais repetidos, se perder um, ainda tem outro. Eu tô com uma advogada do diabo aqui. Eu tô com uma advogada do diabo. É. Você é profissional de informática de TI também, né? Não? É. É, eu não, é, interessante é que, como eu sendo de TI, eu não gosto de botar as coisas na nuvem. É interessante é isso, né? Mas, enfim, é porque eu sou da antiga, o pessoal novo todo coloca. Eu não confio na nuvem, vamos dizer assim. É, mas eu não confio na nuvem. Eu não confio. Por exemplo, vamos falar de uma nuvem bem simples, que é a nuvem
Na Microsoft, fotos, como é que é? Fotos. Qual é o nome da Microsoft lá que tinha? Era o. Qual? OneDrive. Mas antes disso, eles tinham um negócio que era os álbuns de fotos deles, que eles botaram. O que eu quero dizer é o seguinte: eles foram mudando, mudando. Hã? Não, é Google. É Google, é do Google. É do Google, que virou fotos. Antes de ser fotos, era alguma outra coisa que eu não me lembro o nome. E simplesmente quem botou naquele troço teve que perdeu quase tudo, não sabe para onde foi. O problema da nuvem é esse, a coisa vai mudando e se você não correr atrás, você perde tudo. Pois é a mesma coisa da mídia, a mídia que a gente tem. Você tem o CD-ROM, passa tudo para HD. Você tem o HD já com 2 anos, compra um novo, passa tudo para HD novo. Então tem que estar sempre correndo atrás, não tem jeito. Seja nuvem, não seja nuvem. Mas é isso, gente. Vai terminar quando? Agora, daqui a pouco? Tem mais alguma pergunta? Eu vou falar o seguinte, para fechar aqui, digamos assim, o dia, né? Eu vou falar o seguinte, que no meu ponto, o Paulo vai fazer uma cara feia agora, olhem para o Paulo. Do meu ponto de vista, todos esses concursos, seja Bienal, seja Guru Shots, no fundo, no fundo, no fundo, é a mesma coisa, que é você descobrir qual é o gosto da banca examinadora, do jurado, né? E se adequar a esse tipo de concurso. Basicamente, todos são a mesma coisa. O Guru Shots também é assim, né, Paulo? O Guru Shots também é assim. Então, qualquer um desses concursos, você tem que conhecer qual é o gosto da banca, vamos dizer assim, e procurar agradar essa banca, né? Então, não tem como fugir. É basicamente isso, só para deixar essa ideia final aí, para poder a gente esmiuçar alguma outra vez futuramente. Porque o que eu vejo desses concursos basicamente é isso. Não tem como você ser um fotógrafo que consegue. Eu tive foto minha que foi, digamos assim, premiada no Brasília Photo Show e foi descartada completamente no Photo Nature e em outros concursos. Você também, né? É por aí, ou seja, tudo depende do gosto. Então, mas isso é uma conversa longa para falar todos os pormenores aí, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. É capaz. Mas dá para resumir em 2 horas, dá para resumir. Bom, gente, eu queria pedir para vocês depois darem uma olhadinha no meu vídeo lá que eu botei o link, que é o vídeo do livro, né? Eu vou ver se eu coloco mais algum link também, na meu Face também tem coisa. Eu estou tentando gravar aqui essa live, eu não sei se eu consegui, só vou saber no final. Se eu conseguir gravar, depois eu coloco no YouTube e passo para vocês também. Tá bom, gente? Qualquer dúvida aí dessa parte de editoração, de diagramação, de fazer livro, de gráfica, vocês queiram, eu também dou consultoria, também faço e invento, a gente faz qualquer negócio. Se vocês tiverem fotos boas também, até um convite para o Luminous, né? Na revista XT eu estou abrindo sempre uma sessão para determinados tipos de concursos. Por exemplo, eu abri uma sessão para um concurso internacional, que é um grupo que é como se fosse um fotoclube. Então eu coloco as fotos dele ali. Eu falei já com o Paulo Guerra que eu vou colocar também algumas fotos dos campeões do Photo Nature nacional. E se vocês tiverem também, digamos assim, uma coletânea de fotos que ganharam alguma coisa aí, também vocês podem me passar na próxima edição, eu coloco. Aí fica uma sessão do Luminous. Pode ser o que quiser. Aliás, a gente tem uma brincadeira, eu, Paulo e Jocelyn, que são as fotos de uma revista aí, que eu não vou citar o nome, né? Que a gente chama de foto lixo.
né, que a gente ainda vai sair para tomar um porre, né, lá em Extrema, que tem que ser na cidade de Extrema, que é onde o nosso grupo se reúne, né? E, digamos assim, vamos num pé sujo, bem sujo, com uma máquina fotográfica, aquela caixãozinho, né, de vagabunda, né? E todo mundo tomar esse porre, entrar no banheiro lá, mijar e clicar, né? E depois mandar lá para essa revista aí, capaz da gente ganhar um prêmio. Enfim, ou seja, gosto tem para tudo, né? Não tem essa de que a fotografia é ruim. É ruim para mim, mas para aquele outro cara lá é boa, né? Não sei por quê, mas é. É isso, gente. Vamos lá, vamos terminar então, que o Jocelyn não se aguenta mais. Falou, falou, gente. Qualquer coisa é só me contactar. Boa noite, gente. Vou desligar aqui. Um abraço aí e depois me procurem que eu vou postar lá. Falou, tchau, tchau. Falou.